O que o bispo Bruno Leonardo fez com essa senhora é realmente impressionante. Você conhece aquelas pessoas que carregam o mundo inteiro dentro do olhar, mas quase ninguém percebe? Dona Neide era exatamente assim. Uma mulher de 74 anos, baixinha, com cabelos brancos presos em um coque bem feito, sempre de saia longa e chinelo confortável. Ela vivia em uma casa simples de 3 cômodos, em uma rua de paralelepípedos esquecida pelo tempo. Tinha poucos móveis, muitas lembranças e uma rotina que não mudava havia anos. Todas as manhãs, às 6 em ponto, ela acordava com o som dos passarinhos que pousavam no fio em frente à janela. Fazia seu café forte, do jeito que o marido gostava, mesmo que ele já tivesse partido há mais de 15 anos. Comia um pão amanhecido com manteiga e ficava sentada por um bom tempo, olhando pela fresta da porta, como se esperasse algo ou alguém. Os filhos, 2 homens crescidos, cada um com sua vida. Um morava em outra cidade e o outro, mesmo estando perto, aparecia pouco. Diziam que estavam ocupados, que a vida estava corrida, que depois passariam, e o depois nunca vinha. Dona Neide estava sozinha, não aquela solidão comum de quem gosta de silêncio, mas aquela que pesa, que aperta o peito, que faz a casa parecer maior do que é e o tempo passar mais devagar. Os vizinhos já não eram os mesmos de antigamente. Alguns tinham se mudado, outros tinham partido, e os novos mal cumprimentavam, viviam na correria do dia a dia, e ninguém mais tinha tempo para conversar na calçada. Mesmo com tudo isso, ela tinha uma força que vinha de dentro, uma chama que insistia em não apagar. A fé era seu sustento, era o que a fazia levantar todos os dias e dizer: hoje Deus vai falar comigo. E era por isso que, todo fim de tarde, ela preparava sua mesinha com cuidado, colocava o celular sobre 2 livros empilhados, ligava o Wi-Fi emprestado da vizinha e esperava o início da live do bispo Bruno Leonardo. Aquele momento era sagrado, era como se o mundo inteiro se calasse e só aquela voz tivesse importância. Ela ouvia cada palavra com atenção, fechava os olhos quando ele orava, levantava as mãos quando ele mandava receber. Às vezes chorava baixinho, às vezes sorria, como se estivesse realmente em uma igreja cheia de pessoas, mesmo estando ali sozinha em sua sala. Mas, por dentro, o coração dela carregava feridas que ninguém via, um cansaço que não era físico, mas da alma, uma vontade de ter alguém para conversar, alguém que se importasse, alguém que lembrasse que ela existia. Naquele dia em especial, ela estava mais abatida do que o normal. Tinha sentido dores na coluna, não conseguiu sair para comprar pão. E a única ligação que recebeu foi da farmácia lembrando que o remédio dela estava em atraso. Ela respirou fundo, olhou para a imagem de Jesus que ficava na parede da sala e murmurou: Senhor, só o Senhor sabe o quanto dói viver esquecida. Mal sabia Dona Neide que algo sobrenatural estava prestes a acontecer, e tudo começaria justamente naquela noite, durante mais uma live que ela acreditava ser apenas mais uma entre tantas. Antes de continuar essa história que vai te surpreender a cada detalhe, preciso te fazer um pedido muito especial. Se inscreva agora no canal. Aqui, compartilhamos histórias reais, momentos de fé e palavras que confortam a alma. E quando você se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e mostra para mais pessoas que também precisam ser tocadas. Então, clique no botão vermelho, ative o sininho e venha caminhar com a gente, porque se Deus falou com Dona Neide, Ele também pode falar com você. Depois daquela manhã pesada, Dona Neide decidiu que faria tudo mais devagar naquele dia. Cada movimento era como um esforço a mais, mas ela não reclamava. Havia se acostumado. No fundo, quem vive muito tempo sozinho aprende a disfarçar a dor com silêncio, e era assim que ela seguia, em silêncio. A casa dela era uma cápsula do tempo. Nada mudava. O relógio de parede, que ainda fazia tic-tac audível,
marcava as mesmas horas de sempre. O rádio na estante já nem funcionava mais, mas estava ali parado porque fora presente do marido em 1982. Ao lado dele, uma Bíblia marcada com páginas amareladas, sublinhada em várias passagens. Era com ela que Dona Neide conversava nos dias difíceis. E naquela tarde, algo estava diferente. Ela sentia um incômodo no peito, não era dor, mas uma sensação de peso, de aperto, como se uma angústia profunda estivesse querendo transbordar. Abriu a janela para respirar, sentiu o vento bater no rosto e fechou os olhos, como se dissesse: Deus, o Senhor tá aí ainda. Por mais que fosse mulher de fé, às vezes vinha aquela dúvida que tenta se infiltrar sorrateira no coração, a dúvida que pergunta: será que ele ainda me escuta? Será que ainda importa o que eu sinto? A rotina já estava automatizada. Levantar, tomar o café, orar, mexer na planta da janela, olhar o grupo da igreja no WhatsApp que quase nunca tinha novidade, e ao fim do dia, se preparar para a live do bispo. Era esse o ponto alto do dia, o momento em que ela realmente se sentia parte de algo maior. Ela nunca tinha ido a uma igreja grande daquelas com telões e luzes, mas na hora da live ela imaginava estar sentada na segunda fileira de uma dessas igrejas, com o bispo ali na frente pregando só para ela. E o celular velho, com a tela trincada, virava o portal para o céu. Mesmo com o som baixo, com a imagem às vezes travando, ela não perdia uma transmissão. Sabia o horário certinho, às vezes ficava sentada uma hora antes, só esperando começar. Mas naquele dia, o que era rotina virou clamor. Sem força para orar alto, ela apenas sussurrou: Senhor, fala comigo hoje. Se for para eu continuar, fala comigo. Ela não pediu cura, não pediu dinheiro, não pediu para ver os filhos. Só queria uma palavra, uma única frase que provasse que Deus ainda estava ouvindo. Abriu a Bíblia ao acaso e caiu em Isaías 49:15. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. E aquilo ficou martelando na mente dela, mas mesmo assim a dúvida teimava em ficar. Ela queria uma confirmação, algo que dissesse: é com você, Neide. E então veio a noite. O celular carregava lentamente, apoiado numa caixinha de sapato. A conexão com a internet era fraca, mas bastava para funcionar. E lá estava ela, esperando a live começar, coração apertado, olhos marejados, esperança viva. Mal sabia ela que, naquela transmissão, o bispo Bruno Leonardo falaria algo que ninguém esperava e que mudaria para sempre o rumo da sua vida. A noite chegou mais cedo naquele dia. O céu estava nublado, o vento frio entrava pelas frestas da porta, e a luz da sala piscava de vez em quando, como se estivesse sentindo o mesmo cansaço que Dona Neide carregava no peito. Ela ajeitou a cadeira de plástico perto da tomada, colocou o celular para carregar com cuidado, como quem segura algo precioso demais. À sua frente, sobre a mesinha, a Bíblia estava aberta na mesma página do versículo que a tocará mais cedo: eu jamais me esquecerei de ti. Ainda assim, o coração dela não estava convencido. Era como se um peso invisível estivesse ali, empurrando para baixo. A live do bispo Bruno Leonardo começou com o mesmo louvor suave, a mesma voz acolhedora, as mesmas palavras de encorajamento. Mas naquela noite, Neide não estava apenas ouvindo. Ela precisava ser ouvida. Enquanto comentários corriam velozmente pela tela, centenas de pedidos de oração, agradecimentos, emojis. Dona Neide respirou fundo e, pela primeira vez depois de meses assistindo, criou coragem. Com dedos trêmulos, escreveu no chat: Bispo, ore por mim. Estou cansada, me sinto esquecida até por Deus. Ela olhou aquilo por alguns segundos antes de apertar o botão de enviar, quase apagou, mas alguma coisa dentro dela disse: vai, escreve. E ela mandou.
O comentário sumiu em meio a tantos outros, e ela pensou: ele nunca vai ver isso. Mas só o ato de escrever já tinha sido libertador, era como gritar no meio de uma multidão, mesmo que ninguém ouvisse. Neide então fechou os olhos, não disse mais nada, apenas deixou as lágrimas escorrerem. E do outro lado da tela, naquele mesmo momento, algo inexplicável começou a acontecer. O bispo Bruno Leonardo, que estava no meio da pregação, parou de falar por um instante, fechou os olhos, silenciou e, quando abriu a boca novamente, sua voz saiu mais baixa, mais suave, mas firme. Tem alguém agora, uma mulher que acabou de dizer que está cansada. Ela disse que se sente esquecida até por Deus. Naquele momento, Neide se endireitou na cadeira, arregalou os olhos, o celular quase caiu do suporte improvisado. O bispo continuou: o Senhor manda te dizer: eu estou aqui, eu te escutei, eu não te esqueci, eu jamais te deixei sozinha. Ela colocou a mão no peito, o coração disparou, sentiu as pernas formigarem, o rosto ficar quente. É comigo, meu Deus, é comigo, murmurou entre lágrimas. Aquela palavra atravessou a tela como um raio, era diferente de tudo que ela já tinha sentido, não era emoção comum, era como se o próprio Deus tivesse falado com ela. E, de certa forma, foi isso mesmo que aconteceu. O bispo ainda fez uma oração forte, pedindo libertação do espírito de tristeza, solidão e abandono. E naquele instante, algo começou a mudar dentro dela, como se uma cortina de escuridão tivesse se rasgado, dando lugar à luz. A transmissão terminou, e pela primeira vez em muito tempo, Dona Neide não se sentiu sozinha. Sentia-se vista, ouvida, amada. O que ela não sabia é que aquele momento marcaria o início de uma reviravolta poderosa na sua vida e que a resposta de Deus ainda não tinha terminado. Dona Neide não dormiu naquela noite, não porque estivesse preocupada, mas porque algo dentro dela havia sido despertado. Era como se, depois de tanto tempo adormecida, a fé tivesse criado raízes novas. E pela primeira vez em anos, ela sentiu esperança de verdade. Ela se deitou na cama, mas ficava revivendo cada palavra dita pelo bispo Bruno Leonardo. Lembrava exatamente do tom de voz, das pausas, da firmeza quando ele disse: eu estou aqui, eu te escutei. No dia seguinte, levantou cedo como sempre, mas dessa vez havia um brilho diferente no olhar. Fez seu café com mais cuidado, varreu a calçada cantarolando uma canção antiga da igreja e até regou as plantas com mais carinho. Sentia-se mais viva. E foi ali, naquela manhã tranquila, que algo surpreendente aconteceu. O celular dela, que raramente recebia notificações, apitou. Uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Ela abriu com desconfiança. A mensagem dizia: bom dia, irmã Neide. Sou da equipe do bispo Bruno Leonardo. O bispo viu sua mensagem durante a live e pediu que entrássemos em contato. Ele quer orar pessoalmente com a senhora. Dona Neide ficou paralisada. Leu e releu a mensagem 3 vezes. Será que é verdade? Será que é trote? Com medo de estar sendo enganada, respondeu com cautela: é verdade isso? Não estou entendendo. Em poucos minutos, o número ligou. Uma voz calma do outro lado confirmou: Dona Neide, estamos ligando porque o bispo sentiu no coração de falar com a senhora. Ele se emocionou muito com seu comentário e pediu que a gente marcasse esse momento de oração. A senhora pode conversar com ele hoje à noite. Ela não sabia se chorava, se agradecia ou se simplesmente desligava para tentar entender o que estava acontecendo. Posso sim, respondeu com a voz embargada. E naquele mesmo dia, às 19 horas em ponto, com o coração disparado, ela recebeu uma chamada de vídeo. E lá estava ele, o bispo Bruno Leonardo, ao vivo, só ela e ele. Dona Neide,
"A paz do Senhor", disse ele com um sorriso sincero. Ela ficou muda por um instante, depois começou a chorar. "Eu só queria saber se Deus ainda me ouvia", disse ela entre lágrimas. E o bispo respondeu algo que ela jamais esqueceria: "O Senhor me mostrou a sua dor e hoje Ele manda te dizer: você não foi esquecida. Eu te guardei até aqui porque ainda tenho promessas para cumprir na sua vida." Durante aquela conversa, o bispo orou por ela, uma oração diferente, intensa, cheia de detalhes que ninguém poderia saber a não ser Deus. Falou sobre a dor nas costas, sobre as noites de solidão, sobre o rádio antigo do marido, até mencionou o pé de planta que ela tinha na janela. Dona Neide ficou sem palavras, sentia como se o céu tivesse descido naquela sala. A oração terminou com o bispo dizendo: "E prepara teu coração, porque essa palavra que você recebeu vai coar além da sua casa. O que começou aqui vai alcançar outras vidas. Vai ter gente que vai se lembrar que ainda existe um Deus que fala, cuida e age." Ela desligou a chamada com o rosto molhado de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Era como se toda a solidão dos últimos anos tivesse sido lavada pela presença de Deus. Mal sabia ela que aquela experiência iria se espalhar, que aquela simples senhora da janela azul se tornaria instrumento para algo maior. Poucas horas depois daquela chamada que mudou a vida de Dona Neide, algo ainda mais surpreendente começou a acontecer. Sem que ela soubesse, a equipe do bispo havia gravado a parte final da oração, com o devido consentimento dela, e postado um pequeno trecho nas redes sociais do ministério. A legenda era simples, mas poderosa: "Quando Deus escolhe falar, até o silêncio tem som." Veja o que aconteceu com Dona Neide. O vídeo tinha pouco mais de 2 minutos, mas foi o suficiente para mexer com milhares de pessoas. Em menos de 24 horas, os comentários começaram a pipocar: "Chorei vendo isso, me vi na história dela, era tudo que eu precisava ouvir." Dona Neide, sem redes sociais, nem imaginava o que estava acontecendo até que a vizinha da frente, uma jovem que quase nunca falava com ela, bateu à sua porta emocionada. "A senhora é a Dona Neide do vídeo? A senhora é a que o bispo orou?" Ela ficou surpresa. "Que vídeo, minha filha?" A menina mostrou o celular. Pela primeira vez, Dona Neide se viu sendo instrumento de algo muito maior do que ela imaginava. Vi sua história contada, sua fé exposta, mas não com vergonha, com propósito. Milhares de pessoas estavam sendo tocadas pela sua história. Gente de outros estados, pessoas em situações parecidas, idosos abandonados, mães aflitas, jovens ansiosos, todos escrevendo nos comentários: "Se Deus falou com ela, Ele também pode falar comigo." E aqui eu aproveito para te fazer um convite especial. Se essa história já mexeu com você até aqui, se de alguma forma tocou o seu coração, então se inscreva agora no canal. Isso é muito mais do que apenas clicar em um botão. Ao se inscrever, você ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa. E quem sabe ser o próximo milagre. E mais, comenta aqui embaixo o que você sentiu assistindo essa história. Você já teve um momento parecido com o de Dona Neide? Já sentiu que Deus estava te respondendo em silêncio? Seu comentário pode ser justamente aquilo que outra pessoa precisa ler para recuperar a fé. E quanto mais você comenta, curte e compartilha, mais o YouTube entende que essa mensagem precisa se espalhar. Mas voltando à nossa história, Dona Neide ficou em choque com a repercussão. Ela nunca pensou em ficar famosa. Não era sobre isso, era sobre mostrar que Deus ainda fala e fala de maneira pessoal, íntima, certeira. Dias depois, a própria equipe do canal entrou em contato novamente. "Irmã Neide, o seu vídeo alcançou mais de 1 milhão de pessoas em 2 dias." E ela, com a simplicidade de sempre, respondeu: "Então quer dizer que não foi só comigo. Ele ainda está falando com muita gente, né?" E estava mesmo. A casa simples de Dona Neide, com suas paredes de cal e a velha janela azul,
Nunca tinha recebido tantas visitas como nos dias seguintes. Aquela oração não eram visitas de curiosidade nem de bajulação. Eram pessoas com sede de consolo, fome de palavra, buscando nela uma resposta ou pelo menos um abraço que tivesse o cheiro de Deus. E ela, mesmo sem entender muito bem como tudo aquilo tinha começado, abriu a porta com amor, recebia cada um com um copo de café quente, um pedaço de bolo simples, uma escuta verdadeira. Pode sentar, minha filha. Aqui ninguém vai sair como entrou, dizia. Mas o que Dona Neide não imaginava era que uma visita em especial ainda estava por vir, uma visita que traria à tona memórias antigas, feridas não cicatrizadas e uma promessa que ela já tinha enterrado no coração. Era uma tarde nublada dessas que deixam o ar mais silencioso. Ela estava estendendo roupa no varal quando escutou 3 batidas suaves no portão. Já vai, gritou ela, limpando as mãos no avental. Quando abriu, congelou. Ali diante dela estava a filha que ela não via há quase 6 anos. Sim, 6 anos sem um telefonema, sem uma carta, sem uma visita no Natal, anos de silêncio, de mágoas, de orações feitas entre soluços. A filha olhou para a mãe com os olhos marejados e a voz trêmula. Mãe, me perdoa. Eu vi o vídeo, eu vi a senhora, eu vi Deus em tudo aquilo. Dona Neide não respondeu com palavras. Ela simplesmente abriu os braços. E foi ali, naquela calçada desgastada pelo tempo, que o abraço mais esperado da vida aconteceu. As duas choraram juntas. A filha se ajoelhou, dizendo que sentia vergonha por ter se afastado, por ter dito palavras duras, por não ter entendido o amor da mãe na época. Mas quando eu te vi naquela live, mãe, eu entendi. Entendi que Deus ainda te usa, que Ele te levantou mesmo quando todo mundo te deixou de lado. Neide apertou a filha contra o peito, o coração batia forte, como se estivesse vivendo um milagre. E estava. Era a resposta de uma oração feita tantas noites nos cantos mais escondidos do quarto. E o que veio depois foi ainda mais bonito. O reencontro se tornou restauração. A filha voltou a frequentar a casa, começou a ir com a mãe às orações, refez os laços com os irmãos, pediu perdão ao pai, mesmo já falecido. E juntas, elas começaram a transformar não só a própria relação, mas também a vida de outros ao redor. Porque aquela história já não era mais só da Dona Neide. Vizinhos distantes voltaram a se falar, casais começaram a orar juntos novamente, jovens que tinham se perdido começaram a assistir às lives do bispo com a mãe, de mãos dadas. A fé que havia sido reacendida naquela noite específica agora se espalhava como uma chama acesa no vento. E tudo por causa de uma senhora simples, com uma Bíblia aberta, um coração ferido e uma coragem silenciosa de clamar quando ninguém mais ouvia. Mas ainda falta uma parte dessa história. Depois daquele culto histórico, Dona Neide voltou para casa com o coração aquecido, mas ela nem imaginava que o maior milagre ainda estava acontecendo e não seria com ela. O vídeo do seu testemunho no altar foi compartilhado em vários canais cristãos, perfis nas redes sociais, grupos de oração e até por pessoas que até então nunca tinham sequer assistido às lives do bispo Bruno Leonardo. Sabe aquele ditado de que, quando Deus age, ninguém impede? Pois é. Um casal no interior do Pará, casado há 28 anos, vivendo em silêncio dentro da mesma casa havia anos, assistiu ao vídeo por acaso, ou melhor, por providência. O marido, que estava afastado da igreja, viu o rosto de Dona Neide na miniatura e pensou: essa senhora parece minha mãe. Vou ver só 1 minuto. E o minuto virou meia hora, e as lágrimas vieram. O coração endurecido começou a se quebrar por dentro. Quando terminou de assistir, ele procurou a esposa, que estava no quarto costurando. Sem dizer nada, apenas mostrou o vídeo. Ela assistiu sem tirar os olhos da tela. Quando acabou, os dois estavam chorando. Foi a primeira vez que se olharam nos olhos em mais de 2 anos. Vamos recomeçar? Ele perguntou com a voz embargada. Se aquela mulher teve forças, por a gente não pode. E naquele mesmo dia,
Ajoelharam-se juntos e fizeram uma oração que selou um novo começo. Tudo isso porque Dona Neide teve coragem de contar sua dor e fé para continuar, mesmo quando ninguém via. E esse é só um exemplo entre milhares. Outro caso aconteceu com um rapaz no sul do Brasil. Ele estava prestes a tirar a própria vida, já tinha deixado uma carta, o celular estava na mão e, por um reflexo, ele abriu o YouTube. O primeiro vídeo recomendado: assista antes que apague. O que Bispo Bruno Leonardo fez com essa senhora é de arrepiar. Ele clicou, ouviu, chorou, se acalmou e desistiu de desistir. Depois, escreveu um comentário que foi parar no mural da igreja. Dona Neide, a senhora não me conhece, mas salvou a minha vida. O seu sim, aquele vídeo foi o empurrão que me tirou do abismo. Olha o que Deus faz. Uma senhora que se achava esquecida, escondida num bairro qualquer, com o coração remendado por dores do passado, se torna canal de salvação para pessoas que ela jamais conhecerá. O vídeo dela passou de 5 milhões de visualizações, mas mais do que números, ele gerou frutos. Testemunhos começaram a chegar de todo o canto do país. Gente reconciliando casamentos, filhos ligando para os pais depois de anos, jovens voltando a frequentar os cultos e muitos que disseram: eu só queria agradecer. Esse vídeo me deu forças para continuar. E o mais bonito, Dona Neide não mudou. Continuou acordando cedo, lavando o quintal, lendo sua Bíblia e orando pelos nomes que recebia em papelzinho, entregues por vizinhos e até desconhecidos que batiam no seu portão pedindo oração. Dona Neide, ora por mim. Ora sim, meu filho. A gente dobra o joelho aqui mesmo. O milagre ultrapassou as câmeras, os comentários, os compartilhamentos. Ele se espalhou pelas ruas, pelas casas, pelas vidas. Porque milagre de verdade não precisa ser visto para ser sentido. O que era para ser apenas uma oração em silêncio dentro de casa se transformou em uma jornada que ultrapassou fronteiras. E Dona Neide, que antes se sentia esquecida pelo tempo, agora recebia cartas de vários cantos do Brasil. Gente que a chamava de vó, de anjo, de mãezinha da fé. Mas o que mais impressionava nela não era a fama repentina, era a maneira como ela continuava igualzinha, humilde, simples, serena, mas agora com uma nova missão. Foi o próprio Bispo Bruno Leonardo quem disse em uma de suas lives: tem gente que Deus levanta não para aparecer, mas para permanecer como raiz. Dona Neide é dessas. O céu confiou a ela uma missão que vai além do que a gente vê. Ela não vai pregar em palcos nem gravar DVDs, mas cada oração dela está sacudindo o mundo espiritual. E ela sabia disso. Por isso, sem querer ou talvez sem perceber, começou a formar um grupo de oração em sua casa. No início, eram 3 vizinhas. Depois, vieram mais 2 jovens. Em pouco tempo, já eram mais de 30 pessoas toda quarta-feira, reunidas ali, sentadas em cadeiras de plástico, com a Bíblia no colo e lágrimas nos olhos. Ela não se dizia líder. Eu só abro a porta e coloco o café, dizia rindo. Mas era muito mais que isso. Ela orava como quem conhece Deus de perto. Quando colocava a mão na cabeça de alguém, parecia que o céu se inclinava para ouvir. E quando falava com aquele jeito manso de quem sofreu muito, cada palavra era um abraço. Muitas dessas pessoas se passaram por ali, se reconciliaram com Deus, voltaram a frequentar a igreja, restauraram suas casas. Gente que estava perdida reencontrou o caminho. E tudo sem estardalhaço, sem microfone, sem palco. E aí veio o convite. Dona Neide recebeu uma carta de uma igreja no interior de Minas Gerais. Era simples, escrita à mão: Irmã Neide, ouvimos seu testemunho. Será que a senhora aceitaria vir aqui orar por nós? Não temos muito, mas temos fé. Ela leu aquilo com os olhos marejados, olhou para o céu e disse: Senhor, eu já sou velhinha, mas se é isso que tu queres, eu vou. E foi. Pegou o ônibus com a filha, chegou com a mesma sandália gasta, a Bíblia de capa azul e o coração disposto. Oraram, choraram e naquela noite,
2 pessoas foram libertas de vícios. Uma mulher infértil há 10 anos engravidou. Dias depois, a notícia correu. Outras igrejas passaram a pedir a presença dela. E assim, sem nem perceber, Dona Neide se tornou missionária, não com passaporte e mala de rodinhas, mas com a coragem de quem nunca desistiu e com um nome que agora ecoava como exemplo de fé genuína. Ela dizia: "Eu não vou para todos os lugares, mas as minhas orações vão. E eu mesmo." Era como se ela tivesse sido convocada na reta final da vida para uma missão que só poderia ser cumprida por alguém com o coração inteiro em Deus. E foi assim até o dia em que ela entendeu que sua missão estava chegando ao fim. Dona Neide havia preparado o chá de erva-doce como fazia toda quinta-feira. O grupo de oração estava animado, havia gente nova, testemunhos sendo contados, milagres sendo celebrados. Ela ficou sentada na ponta da mesa, ouvindo tudo com um sorriso sereno. Depois, como sempre fez, oração final. Mas aquela oração foi diferente. Ela pediu por todos ali, pelos que viriam, pelos que ainda estavam afastados, pelos enfermos, pelos que não tinham mais forças para dobrar os joelhos. E então ela disse algo que ninguém esperava: "Senhor, se minha voz for calar amanhã, que meu clamor continue coando na vida de cada um que eu toquei." Todos ficaram em silêncio, muitos choraram, sem saber por quê. Era como se o céu tivesse sussurrado: "Ela está se despedindo." No dia seguinte, Dona Neide acordou cedo como sempre, varreu o quintal, leu o Salmo 91, tomou seu café com pão amanhecido. E então, a filha a encontrou sentada na cadeira da varanda, com a Bíblia no colo, os olhos fechados e um sorriso leve no rosto. Partiu em paz, sem dor, sem sofrimento. O velório foi simples, como ela queria, mas o que chamou atenção foram as dezenas de pessoas que chegaram de lugares distantes, muitos dizendo: "Ela orou por mim. A oração dela me tirou da lama. A voz dela me alcançou no fundo do poço." E assim, Dona Neide partiu, mas deixou um legado. Seu vídeo ainda circula pelas redes, suas orações gravadas continuam sendo ouvidas, seu nome virou símbolo de fé real, daquela que não depende de fama, de beleza, de recursos, mas de intimidade com Deus. Hoje, seu nome é lembrado em grupos de oração, cultos, vídeos e até músicas. Mas, importante que isso, ela é lembrada como aquela mulher que acreditou até o fim. E é por isso que, ao final dessa história, fica um convite. Se essa história tocou você de alguma forma, comente aqui embaixo, compartilhe com alguém que precisa de fé e se inscreva no canal para receber mais histórias reais como essa, que mostram que o céu continua falando e que milagres ainda acontecem. Sim,